Joana e Leandro já se conheciam muito antes de namorar, noivar e casar. Mas as dificuldades começaram a aparecer depois do casamento e todas elas causadas por um único fator. Conta pra gente, Joana, o que estava atrapalhando o relacionamento de vocês? A maior dificuldade que a gente estava tendo, apesar de se conhecer há bastante tempo, né? Pensando, vamos casar, vai ser tudo perfeito. Aí foi totalmente contrário. Esse problema, como você falou, nossa, foi terrível. Foi a falta de diálogo. Esse foi o nosso problema. A gente não conseguia conversar. Existiam assuntos que quando a gente queria conversar, a gente conseguia até no começo. Mas no final sempre acabava dando errado. A gente até começava o diálogo, mas chegava num determinado ponto que já começava a se exaltar, começava a dar errado, dar um probleminha, a gente já parava. E assim ia continuando o relacionamento. Vinha um assunto, começava, mas não conseguíamos ir até o final, parava. Isso até ia me frustrando um pouco, né? Que eu queria resolver aquele problema, mas a gente acabava fugindo da situação. Como você se sentia, Leandro, diante dessa situação, dessa falta de diálogo? Quando eu comecei a ter um relacionamento com a Joana Dark, devido ao tempo que a gente tinha, o relacionamento que a gente tinha, na minha cabeça eu tinha a concepção de que eu já conhecia ela 100%, de que quando a gente se casasse, a gente nunca iria ter problema nenhum. Pelo tempo, acho que tudo que a gente tinha para se conhecer, tudo que a gente tinha para dialogar, para se entender, eu achava que o meu casamento ia ser perfeito. Quando passou um determinado tempo, a gente foi começar a ver as indiferenças um do outro, aquela fase de adaptação de casamento, entendeu? E aí a gente passou por várias dificuldades, a gente enfrentamos vários desentendimentos e eu acabava às vezes até me exaltando com algumas reclamações que ela fazia para mim e eu não sabia entender, entendeu? Então eu também ficava com aquela frustração. Às vezes queria ter até certa razão em ver ela daquela situação. A gente tentava dialogar e quando a gente encaminhava num determinado assunto, chegava a ponto de a gente começar a atacar um ao outro. E isso aí magoava, a conversa, né? Acabava um magoando o outro, um ficava num canto, outro ficava no outro e o problema continuava. Não se resolvia, continuava. A gente não conseguia nos entender no diálogo. A gente não se entendia no diálogo. Essa dificuldade. Joana, como você conheceu, como você soube da The Love Walk? A gente ficou sabendo, no caso primeiro eu, né, fiquei sabendo de um amigo. Ele relatou pra gente, mas eu fiquei mais interessada. Ela tô aqui até essa caminhada do amor. E eu vi a oportunidade de resolver esse problema. Porque uma coisa é estar em casa e estar conversando, porque eu já sabia que em casa não ia resolver. E outra coisa é ter um espaço, ter um tempo, a gente reservar um tempo determinado só para isso. Só pra gente dialogar, só pra gente conversar, tirar dúvida. Então eu vi essa oportunidade pra gente resolver esse problema. Leandro, você viu a oportunidade assim, dessa forma de resolver de fato as dificuldades de vocês? Olha, no começo eu confesso que eu não botei muita fé nessa caminhada. Para mim, quando ela falava para mim, me soava nos ouvidos como se fosse mais um dia de lazer qualquer, pra gente passear como qualquer outro. E eu sempre fui mais caseiro, mais em casa. E de cara eu até resisti um pouco, mas acabei cedendo ao convite dela. Aí vocês foram para a caminhada e como foi? Ai, foi perfeito. No começo a gente ficou um pouco tímido para conversar, encontrar um lugar, mas aí a gente vendo todo mundo ali conversando, todo mundo dialogando e a gente meio assim ainda, acanhado, a gente começou. E o interessante é que ele, que não colocava muito assim, muita fé nisso, ele que começou a ler o roteiro, se interessou em ler, saber as perguntas. A gente começou a perguntar, foi maravilhoso. A gente conseguiu conversar coisas que a gente não conseguia de maneira alguma. Começou a tirar dúvidas, esclarecer certos assuntos que a gente não conseguia, né? E foi maravilhoso. Nossa, a gente se sentiu tão leve, tão bem, que a gente pode colocar mesmo tudo à tona. Foi maravilhoso. Leandro, e com essa oportunidade, com esse roteiro, vocês seguem ainda hoje para dialogar na casa de vocês, para esclarecer as dúvidas? Com certeza. Aquele roteiro, para mim, foram algumas perguntas básicas a respeito do nosso relacionamento entre eu e ela. E a gente acabamos respondendo um ao outro todas essas perguntas. À medida que eu fazia para ela respondia também para mim com toda a sinceridade. E
eu também respondia as perguntas também que ela fazia. E aquilo eu peguei para mim e ela também, né, para ela, como apenas um começo. Aquele roteiro, ele saiu daquele dia da caminhada do amor e ele se estende até hoje e vai se estender para sempre no nosso relacionamento. Leandro, como é que está a vida de vocês hoje? O nosso relacionamento, ele não era ruim, mas depois da caminhada do amor, desse roteiro que a gente teve, desse grande ensinamento que a gente recebeu, passou a ficar melhor ainda. O nosso relacionamento, o nosso diálogo, passei a ter um pouco mais de paciência com a minha esposa. Através do nosso diálogo, eu passei a entender mais o lado dela, ela também passou a entender mais o meu. E antes, que ao invés que a gente atacava um ao outro, nós nos tornamos dois aliados e passamos a atacar um problema, entendeu? A caminhada do amor mudou a vida de vocês? Com certeza mudou. Vale a pena, indico para qualquer pessoa. Faz toda a diferença no relacionamento. Vocês vão participar da próxima caminhada do amor? Vamos sim, com certeza. E eu recomendo para qualquer pessoa. Vale a pena participar. Faz toda a diferença no relacionamento.